Olá pessoal, quem está falando aqui é João Vinícius, sou coach financeiro e estou passando aqui nesse vídeo hoje para compartilhar uma proposta de sessão de coach financeiro que eu recebi de um amigo meu que teve um resultado bastante curioso. Mais ou menos há um mês atrás, começo de maio, um amigo me procurou para saber como é que funcionava o meu processo de coach financeiro, quanto é que custava, e ele tinha uma grana em renda fixa e queria buscar alguns retornos maiores, né, ou tentar retornos maiores através dessa recuperação da bolsa. Se você não é uma pessoa que acompanha muitos movimentos do mercado, renda variável, te contextualizando, o ano de 2020 começou com expectativas altíssimas, a bolsa batendo recorde, e aí do carnaval para cá, a gente foi assolado aí pela essa pandemia do coronavírus, e o mercado caiu bastante no final de fevereiro, em março foi o que a gente chama de banho de sangue. Em abril houve uma recuperação e a expectativa de maio que essa recuperação ela pudesse continuar, né? E aí ele apareceu nessa e eu expliquei para ele como é que funciona, se é uma coisa que vai precisar de um monitoramento contínuo, a gente monta um pacote de sessões de coaching, formula um processo. Se for alguma coisa pontual, a gente marca só um encontro, faz uma revisão ali como se fosse um retorno depois de 30 dias e finaliza ali. E aí ele falou que já tinha feito algumas experiências na Bolsa de Valores e gostava de ações que tivessem ali um preço menor, né? No imaginário popular, o que é barato, né? Uma ação que está barata é aquela que tem um preço unitário baixo. E nem sempre isso é verdade. Mas enfim, nas palavras dele, né, eu gosto das ações que custam ali 4, 5 reais, que eu consigo comprar mais e tenho a sensação que ganho um pouco mais. Isso também nem sempre é verdade, mas eu parti dessa premissa. Então alinhei com ele, tá, vou procurar no meu universo de pesquisa, né, dentre as recomendações que eu tenho acesso de analistas, casas de análise, ações que tenham aí o unitário por volta de R$ 5 e que não estejam em situação de extrema calamidade, né, empresas que possam vir a quebrar nessa crise atual. E aí, por serem estruturalmente ativos mais arriscados, né, uma ação não chega a valer ali R$ 3, R$ 4 à toa, é porque a empresa tem algum problema ou o mercado interpreta que ela pode passar algum problema no curto prazo. Então, peguei esse espaço amostral, olhei com um pouco mais de cuidado essas empresas e montei uma seleção. O curioso é que esse meu amigo ele levantou essa bola, né, ele falou que tinha vontade de fazer esse investimento, mas depois acabou desistindo. E aí passou um espaço um pouco maior de 30 dias e do dia que supostamente a gente faria a sessão de coaching, e eu fui, por curiosidade, olhar como é que aconteceu com aquelas empresas, com ações daquelas empresas depois desses 30 dias. E aí vou compartilhar, né, o resultado do que poderia ter sido, mas não foi, com vocês agora. Então, só relembrando, né, fui no meu universo de pesquisa ali, ações que eu tenho ciência, que tem recomendações de casas de análise, de analistas, e fiz depois um filtro se essa ação, como é que ela foi em 2019, né? 2019 foi um ano que teve uma certa recuperação dentro da economia brasileira, então se a empresa não foi boa em 2019, a chance dela ir muito mal em 2020 aumentou consideravelmente, né? Então, frisando também que isso não se trata de uma recomendação de compra, isso foi um exercício que seria passado para o coach, no caso, para ele fazer as ponderações dele. Mas no exercício aqui, que agora a gente já sabe o que aconteceu, a questão foi a seguinte: peguei as empresas e filtrei, fazendo a premissa se ela teve um EBITDA positivo em 2019. O que é EBITDA? Simplificando bastante, né, é um retrato do lucro operacional da empresa, pegando toda a receita e tirando ali os custos operacionais e todo o custo do negócio andar, simplificando bastante, a gente pode interpretar o EBITDA como um lucro operacional. E a última linha lá da demonstração de resultado do exercício mesmo, né, o que interessa no final, se ela teve um lucro no final, né, o lucro líquido, se ele foi positivo ou negativo. Então, das empresas que estavam, né, naquela época cotadas a menos de R$ 5 por ação, filtrei se ela teve um EBITDA positivo ou não e se ela teve um lucro
líquido, né, positivo ou não, se foi um lucro líquido ou se foi um prejuízo líquido. E a cotação no dia 12, no fechamento, né, no dia 12 de maio de 2020, que seria o dia ali à noite que eu faria a sessão de coaching com esse meu amigo. E aí ele ponderaria se investiria ou não, quais as empresas ele investiria. E aí por que tem algumas em amarelo e algumas em vermelho? Em amarelo são as empresas que tiveram um EBITDA positivo em 2019, mas apresentaram prejuízo em 2019, considerando o ano contábil todo de 2019. E em vermelho foi aquelas que não tiveram nem EBITDA positivo. Então, por mais que houvesse recomendações de analistas para essa empresa, acreditando que no longo prazo elas vão reverter esse quadro e vão apresentar números melhores, resultados mais positivos, eu excluí desse exercício. E as outras colunas aqui do fechamento, 30 dias depois, né, que seria 12 de junho de 2020, eu estou gravando esse vídeo no domingo, então foi a sexta-feira passada, a variação percentual e se teve lucro ou prejuízo, deixei aqui pintado de preto para dar um suspense. Falando rapidamente, né, sem entrar muito em detalhes das empresas, como esse meu amigo não acompanhava muito o mercado, dei uma simplificada e na sessão passaria ali todo o material que descreve o racional das recomendações dessas empresas. Então, a Cogna Educação é uma empresa do setor de educação, antiga Croton, né? E uma das maiores do país. O Banco Pan é um banco, pode ser considerado aí pequeno, que mergulhou na digitalização. A Profarma é uma rede de farmácias. A Uzi Minas é a siderúrgica lá de Minas Gerais. Vulcabras Azaleia é a fabricante da Azaleia, da marca dos tênis olímpicos, é a representante da Under Armour no Brasil. Marco Polo é fabricante de carroceria de ônibus, né? Você provavelmente já deve ter visto aí um logo escrito Marco Polo na traseira de algum ônibus. Fras-le é do setor automotivo, fabricante de alguns componentes, principalmente de lonas de freio para veículos. Porto Belo, fabricante de revestimentos cerâmicos, né? Muito provavelmente, se você já passou por uma reforma, você já deve ter pago alguns reais em produtos Porto Belo. E a Cielo é a adquirente, né, das maquininhas Cielo, muito conhecida também. Lopes Brasil é um broker imobiliário, né, arredondando, né, uma imobiliária, e que tem um sistema de franquias e tal. E a Elbor é uma incorporadora, né, que o negócio basicamente é construir empreendimentos imobiliários e revender esses empreendimentos com lucro. Então vejo que todas essas primeiras aqui, nessas 11, elas tiveram um EBITDA positivo em 2019 e essas 9 primeiras tiveram lucro. Então a questão seria a seguinte, né, como o lote padrão seria um investimento relativamente baixo, para essas 9 primeiras que tiveram EBITDA e lucro positivo em 2020, comprar 2 lotes padrão, né, ou 200 ações, e para aquelas um pouco mais arriscadas, um investimento um pouco menor, comprando 100 ações ou um lote padrão. No fechamento, vejam que todas estavam aí abaixo de R$5, e 30 dias depois, o que aconteceu? Elas tinham se valorizado expressivamente, né? Isso em percentuais. Veja aí que a gente teve valorização de 45% na Croton, 85% no Banco Pan, mais 35% na Marco Polo, 45% na Fras-le, a Cielo um pouco menor, perto de 20%, e por aí foi, né? Aqui no aporte seriam a compra de 200 ações nessas 9 primeiras, né, e 100 ações nas outras, e o lucro e prejuízo expresso em reais estaria aqui, né? Então, tirando aí todo, desvendando tudo, né? O aporte total seria aí, se tivesse colocado R$ 7.148, isso sem considerar os custos, né, de corretagem, de transação, teria lucrado R$ 3.249, R$ 3.250 nesse espaço de 30 dias. Então, para o objetivo desse meu amigo, se fosse o curto prazo, ele teria colocado 7.100 e pouco e resgatado aí 10.000 e traulitado. E se comparar o investimento nessas ações que tem um perfil mais arriscado com ETFs de índices, né? O Ibovespa, representado aí pelo BOVA11, que talvez seja o ETF de Ibovespa mais famoso, né? E o que é um ETF? O ETF é um fundo de índice, ele é um fundo de investimento
passivo que simplesmente replica um índice. Então, o BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa, que é o índice mais representativo, mais importante, né, da Bolsa Brasileira, sendo que a gente só tem uma bolsa. Então, nesse mesmo espaço de 30 dias, o BOVA11, né, resumidamente o Ibovespa, se valorizou 18,97%. Então, se fizesse um investimento similar, ali perto de 7 mil e poucos reais, que dariam 100 cotas do BOVA11, o lucro teria sido de R$ 1.423. E se fosse um perfil um pouco mais arriscado, poderia ser o índice de Small Caps da Bolsa Brasileira. E aí tem um ETF que representa isso, que é o Small 11, que ele estava cotado em R$ 80,77 no dia 12 de maio, valorizou até R$ 104,25 no fechamento de 12 de junho, e aí isso dá uma valorização de 29%, que daria aí um lucro de R$ 2.113,20 ao comprar 90 cotas do Small 11. E aí o Ibovespa ele tem um perfil menos arriscado que o Small 11 e todas essas empresas têm perfil mais arriscado do que o Small 11, né? Então aqui a máxima do quanto maior o risco, maior o retorno, a expectativa de retorno, ela prevaleceu. Então, frisando novamente, né, isso não é a recomendação de compra das ações dessas empresas, isso é apenas um exercício de uma sessão de coaching que nunca aconteceu. E mesmo se tivesse acontecido, se esse meu amigo não tivesse dado para trás, e eu tivesse feito toda essa explanação e passado o material para ele dar uma estudada e analisar, não seria garantia que esse resultado fosse acontecer, né? A pergunta de 1 milhão, que poderia gerar 1 milhão, é se você conhecia essas empresas, por que você mesmo não ganhou esse dinheiro? Primeiro, que essas empresas fogem um pouco do perfil das empresas que eu invisto na bolsa, tem um perfil um pouco mais conservador, então eu prefiro negócios mais resilientes, empresas mais sólidas que me deem menos susto, apesar de ter passado um susto relativamente grande também nesse período aí, fevereiro, março. E segundo, é que eu não sabia que isso ia acontecer, né? Se eu soubesse, lógico, eu teria colocado uma grana, aproveitado para fazer uma graninha, né? Ter um ganho rápido desse no espaço de 30 dias, todo mundo gostaria, né? A questão é que o cenário era muito nebuloso, ainda tinha todo ainda tem, na verdade, né? Todo um receio de uma segunda onda de contaminação e um desdobramento na economia que o coronavírus vai provocar ainda é muito nebuloso, né? Tudo muito ainda incerto. Então eu prefiro não me arriscar, não me expor a esse tipo de apostas. Mas o exercício foi esse. Espero ter agregado algum tipo de conhecimento com eles, ou pelo menos gerar um entretenimento, né, de ver o dinheiro que esse meu amigo poderia ter ganho e não ganhou. No mais, se você gostou desse vídeo, deixa aí abaixo seus comentários, o espaço é livre. Valeu, até o próximo vídeo.